Boa noite, galera. Vou fazer a web sozinho aqui. Ninguém entrou, entrou um colega de vocês, mas saiu. Então, para não atrasar mais, eu vou começar a web gravando, tá? Para vocês assistirem depois, porque é muito importante vocês assistirem essa web, principalmente nessa SAP 1, que é mais complicadinha, tá? Por isso que eu tô gravando para vocês, beleza? Então, vamos lá, galera. Estamos aí na Unidade Curricular Técnicas de Controle, certo? Ela iniciou hoje, tá? Dia 7 do 3 e ela vai até dia 4 do 4. Então é menos de um mês para essa matéria, beleza? É uma matéria curta. E eu agendei apenas duas webs, tá? Porque esse módulo, essa unidade curricular e a próxima, tem a predominância de ser aulas presenciais, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no comunicado de aulas presenciais. São duas aulas presenciais, tá? Uma dia 19 do 3 e a outra dia 2 do 4. Lembrando que a unidade curricular termina dia 4 do 4. Ok? Então, pessoal, vou começar aqui no Primeiros Passos. Na guia Primeiros Passos, a gente tem a guia do aluno e o plano de estudo das atividades, certo? O plano de estudo, pessoal, ele é composto para vocês seguirem todos os dias durante todo o progresso da matéria, certo? Da unidade curricular. Então sigam esse plano aqui para vocês conseguirem estudar todo o conteúdo a tempo, ok? Vamos voltar aqui. Agora lá na guia comunicação, pessoal, a gente tem três fóruns, beleza? Fórum 1, 2 e 3, tá? Então, funciona da mesma forma que os outros anteriores. A primeira mensagem é um enunciado da atividade e vocês respondem a mensagem respondendo a atividade, ok? Aqui na guia conteúdo do curso, pessoal, a gente tem o conteúdo interativo, certo? Que é em formato de gibi, que você clica aqui e entra. E vai passando para frente aqui. Certo? Aqui. E vai estudando. Beleza? É muito pouca coisa, tá? Bem pouquinha coisa. Agora, a apostila, pessoal, ela tá aqui na guia conteúdo do aluno, bem aqui. Clique para acessar o seu livro digital, beleza? Esse é o principal material. Aqui na biblioteca, a gente já tem algumas apostilas complementares e que serão utilizadas de apoio para a SAP, beleza? Então, na SAP, ela tem uma pegada de eletrônica, tá? Essa matéria tem uma pegada de eletrônica, beleza? Então, aqui, ó, no datasheet, nesses datasheets aqui, ó, o que é um datasheet? É um documento onde especifica todas as características técnicas de algum componente eletrônico, tá? Então, aqui temos o datasheet do componente L297 e do L298, beleza? A gente também tem o manual do inversor da VEG, tá? Manual do software, manual do servomotor e alguns vídeos sobre o funcionamento do motor de passo, tá? Sugiro que vocês estudem, tá? Assistam vídeos no YouTube referente ao controlador do motor de passo, tá? Porque essa é a SAP 1, tá? Montar um controlador do motor de passo, beleza? E uma apostilazinha de diagrama de bloco de função, tá? Que é essa daqui, que é os bloquinhos de função utilizados no ladder, né? Beleza? Aqui na guia situação de aprendizagem, pessoal, a gente tem as duas notas dos encontros presenciais, tá? Clicando aqui, vai aparecer o conteúdo das atividades presenciais, tá? Ou o professor vai entregar para vocês no momento presencial, provavelmente vai ser isso.
E aqui, pessoal, ainda na guia situação de aprendizagem, a gente tem as SAPs, beleza? Então, pessoal, a gente tem uma SAP, uma atividade online, e as outras duas, aliás, a gente tem apenas uma atividade online com duas partes dessa atividade em momentos presenciais, tá? E a gente também tem um questionário chamado questionário SAEP, que é esse documento do Word aqui, vocês têm que baixar e fazer, tá? E enviar aqui, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a SAP 1 OS 01, tá? Esses arquivos eu já baixei para o meu computador, beleza? Então vou abri-los do meu computador, tá? Então são dois arquivos do Word, um com o descritivo da atividade, o outro com um exemplo de montagem do circuito eletrônico, um plano de trabalho e um circuito eletrônico para acionador do motor de passo para você responder, tá? Então eu vou abrir os arquivos aqui agora. Vou começar pelos arquivos do Word, beleza? Então, pessoal, a gente tem esse arquivo do Word aqui, onde tem um exemplo vou dar um zoom aqui. Nessa primeira página, pessoal, você tem alguns componentes eletrônicos, tá? E você tem que preencher a descrição de cada um, beleza? E na segunda página, pessoal, tem um exemplo de um esquema eletrônico utilizando dois componentes eletrônicos que estão aqui na lista, beleza? Para fazer o controlador, o hardware do controlador do servomotor, tá? Isso aqui é um exemplo, beleza? Tá faltando outras partes aqui no circuito, tá? Aqui no arquivo do PDF exemplo é a mesma página que tem no Word, no arquivo do Word que eu acabei de abrir, certo? É o mesmo arquivo, tá? E aqui a gente tem o descritivo da atividade. Pessoal, o descritivo da atividade está meio confuso, tá? Deixa eu ver se alguém entrou ou não. Tô sozinho ainda, hein, galera? Tô gravando aqui para vocês. Então, pessoal, o descritivo da atividade tem muitas páginas e ele tem muita coisa repetida, tá? Partes que não precisam estar aqui, beleza? Só servem para confundir. Aqui está o começo do arquivo. Então, funciona assim, galera. Esse primeiro quadrinho aqui é só são dados da atividade que não fazem parte da atividade, tá? Nessa primeira parte aqui, só o título da atividade, né? Desenvolver acionamento de controle do motor de passo da esteira de invase, né? E aqui começa a introdução, certo? Vamos a mais um passo da implantação da fábrica Lactrônica SA. Chegamos ao momento em que a fábrica deverá ser totalmente automatizada pela necessidade de melhoria constante na produção e no controle da qualidade do produto. Agora, você trabalhará na implementação dos programas de automação e de controle do processo de cozimento da fabricação de bebidas lácteas. Temos que pensar em sua melhoria contínua de qualidade, tanto na programação de CLP quanto em monitoração do processo através de IHMs supervisórios. O engenheiro Fernando solicitou que você auxiliasse na implementação dos controles da esteira transportadora e de invase da linha de iogurtes da empresa Lactrônica, realizando as seguintes etapas. Ou seja, sua atividade no meio de todo esse contexto de modernização da fábrica é implementar os controles da esteira transportadora. Beleza? Então a primeira parte é desenvolver o acionamento do controle do motor de passo da esteira de invase. Depois, controlar o acionamento do inversor da esteira transportadora e depois substituir o motor de passo da esteira do invase por um servomotor, tá? Isso daqui não é só nessa SAP, beleza? Isso daqui é todas as atividades no decorrer dessa matéria, tá? É uma dependente da outra, beleza? Hoje, nesta SAP 1,
atividade online é só desenvolver o acionamento do controle, o que já é bem complicado, tá? Então, seguindo aqui para a próxima página, a gente tem esse quadrinho, tá? Que é o desenho curricular da atividade, tá? Isso daqui para a gente não importa muito, tá? Só tá repetindo algumas informações aqui, beleza? Então vamos continuar. Descritivo da ordem de serviço, né? Desenvolver o controle de acionamento do motor de passo. Então, só repete aqui com outras palavras aquilo que eu já falei, beleza? E aqui fala o seguinte: para tanto, deverá elaborar um plano de trabalho, desenvolver um circuito eletrônico de controle do acionamento do motor de passo e sua lista de componentes que será utilizada neste driver. Essa lista de componentes, galera, é aquele arquivo do Word com aquela tabelinha, com aqueles componentes que você vai escrever qual é a descrição de cada componente, tá? Então essa seria a primeira parte da atividade, descrever, né, a descrição de cada componente, tá? A imagem a seguir apresenta uma esteira de invase da linha de iogurtes da empresa Lactrônica onde você trabalha. Então tem essa imagem aqui, ela é só meramente ilustrativa, beleza? Para tanto, revisaremos o conhecimento necessário para que você possa elaborar este circuito, bem como testaremos esses conhecimentos com alguns exercícios, né? Que é a SAP. Esse texto, galera, ele foi copiado lá essa parte do texto, né? Foi copiada lá do momento interativo, né? Lá do conteúdo interativo, tá? Então aqui repete de novo, ordem de serviço 1, desenvolver o controle de acionamento do motor de passo, né? Então fala a mesma coisa que com outras palavras. Chegamos ao momento em que você deverá executar a OS desta etapa. O objetivo é obter o controle da esteira de invase, né? Que já falou várias vezes. Então, aqui tem outra informação importante. Ó. Para tanto, você deverá elaborar um plano de trabalho, desenvolver o circuito eletrônico de controle do acionamento do motor de passo e sua lista de componentes. Nesse drive de acionamento, você deverá definir no circuito, através do diagrama, as ligações, os componentes e suas respectivas imagens. Tá? Essa atividade será realizada individualmente, beleza? Então, tá aqui mais mais uma forma de falando com outras palavras a mesma coisa, né? Que é a atividade, certo? Aguarde o envio publicação pelo professor da especificação técnica. Os arquivos já estão lá no AVA, tá? Então já foram enviados desde o início da unidade curricular, que começou hoje, né? E demais informações para desenvolvimento do circuito de controle e acionamento do motor de passo, tá? Elaborar o diagrama do circuito de controle, atendendo às normas 10647, desenho técnico eletrônico e 5410, desenho técnico de instalações elétricas, beleza? Salvar o arquivo digital do diagrama, ou seja, a foto, galera. Tirar um print do seu diagrama, tá? Ou então, se você escolher desenhar à mão, tirar uma foto do circuito que você desenhou, beleza? E enviar lá para ser avaliado, tá? Envia em formato de PDF ou Word, tanto faz, beleza? Depois da conclusão do serviço, será emitido um parecer, beleza? Que eu vou corrigir a atividade. E aqui tem o resuminho da atividade, certo? Seu objetivo nesse serviço é desenvolver um drive de acionamento do motor de passo. Aí, novamente, falando a mesma coisa. Elaborando um circuito eletrônico com seus respectivos componentes e imagens. O objetivo é obter o controle da esteira de invase da linha de iogurtes Lacgurt, da empresa Lactrônica S.A. Você é responsável pelo desenvolvimento deste controle, visto que na empresa não há controle automático desta parte do processo. Para executar esse serviço, você deverá desenvolver um drive de acionamento com as seguintes características. Agora que começam as especificações técnicas do diagrama, tá? Capacidade de acionar um motor de passo em operação, modo full ou half step,
Que é isso aqui, galera? Full ou half step? Lá na apostila vocês vão encontrar detalhadamente como funciona um motor de passo, tá? Aí vocês vão entender o que é full step e half step. O que significa isso basicamente? O motor de passo, ele é um motor que não é para gerar torque nem velocidade, apesar dele ter um torque bom. Ele é um motor para controlar posição, então você define a angulação que o eixo dele para, tá? E um passo, por isso que chama motor de passo. Step em inglês é passo, tá? Então ele pode trabalhar em full step, ou half step. Full é cheio, completo, né? Então é passo cheio, passo completo, ou half é metade, meio passo, tá? Ou seja, você pode trabalhar o motor com a quantidade de passos dele. Cada passo é um movimento pequeno que ele faz, tá? E você controla os passos dele, tá? Para fazer ele girar, você tem que mandar ele andar tantos passos, tá? E o circuito eletrônico que você vai desenvolver é para controlar esses passos, beleza? Então, pessoal, basicamente é o seguinte: o motor, quando ele está em full step, você vai dar aí, para ele completar uma volta no eixo, suponhamos que ele tenha que dar 1024 passos, né? Isso em full step. Se ele tiver em half step, que é um meio passo, você precisa dar o dobro de passos, porque você vai dar metade de passo a cada comando e não um passo completo, tá? Então você precisa dar 2048 comandos, porque cada comando é metade de um passo e não um passo completo, entendeu? Isso que significa estar em passo completo ou meio passo, tá? Com esse controlador seu também tem que ter controle de direção, clockwise e counterclockwise. O que é isso? Sentido horário e sentido anti-horário, tá? Isso, galera, o próprio circuito integrado já faz, tá? Tem o datasheet dele lá, que eu mostrei para vocês, lá no AVA, beleza? Então tem que pegar o datasheet e ler, dar uma estudada, beleza? Olhem, galera, no YouTube, o funcionamento do motor de passo para vocês entenderem o que é esse passo, tá? Ó, tá chegando um agora, ó, o Valdeni, show de bola. E aí, Valdeni, tudo bom? E aí, professor, beleza? Joia. Valdeni, eu já tô do meio pro final da atividade, ninguém tinha entrado, eu comecei a Não, gravar. tranquilo, pode continuar aí. Eu entrei mesmo só para. É que eu cheguei meio atrasado hoje também, não tinha prestado atenção que tinha live hoje. Não, Aí, tranquilo, tranquilo, tá mas tá colocado no cabelo. gravadinho, tá? Beleza. Então, outra coisa é que o seu controlador, seu circuito, ele vai ser alimentado por 12 volts e vai alimentar motores de 12 volts. Então, você não vai alimentar com esse circuito um motor de 220, 380. São motores pequenos, tá? Motores de 12 volts. Corrente máxima desse circuito é de 3 amperes por fase. Como assim fase? Dá uma olhada lá como é que funciona o motor de passo, que vocês vão entender o que é cada fase, tá? Não é a fase do sistema trifásico. É porque o motor de passo ele tem vários conjuntos de bobina para dar cada passo, tá? Então cada conjunto de bobina é uma fase, beleza? A alimentação de 12 volts, o seu circuito vai ser alimentado por 12 volts e ele tem que gerar 5 volts internamente, porque o circuito dele, os circuitos integrados, os CIs, né? Eles funcionam em 5 volts, tá? E tem que ter um fusível, beleza? Uma proteção de sobrecorrente. O fusível é na entrada do circuito, tá? Na alimentação dele. Os circuitos de acionamento deverão ser interfaceados para um controlador, PC ou microcontrolador ou CLP, através de um circuito buffer U1, que é o 7407. O 1, galera, é só uma nomenclatura que a gente costuma dar para os componentes eletrônicos, tá? O 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, beleza? Agora, o modelo do circuito eletrônico é 7407, tá?
Para ser mais específico, se eu não me engano, é TL7407N. TL7407N. Isso mesmo, o CI TL7407L. Esse cara, galera, ele só isola eletricamente o seu circuito do CLP, do microcontrolador, do que for comandar esse circuito, tá? Então, a finalidade desse circuito é proteger a placa de eventuais erros de conexão. Na verdade, não é erro de conexão, tá? É problemas que possam ocorrer de curto-circuito. Se der um curto-circuito de um lado do circuito, não vai para o outro lado. Quer dizer, se o seu circuito eletrônico entrar em curto, não propaga o curto para o CLP, tá? Ou se o CLP entrar em curto, não estraga o circuito eletrônico, beleza? Assim não haverá danos em seu acionamento, que é a parte da potência. O que você está fazendo é a parte da potência, tá, gente? Além de proteger o controlador de uma eventual pane no circuito de acionamento. O drive de acionamento, que é esse que você vai fazer, deverá estar constituído por um circuito composto de um CI lógico STL297. O datasheet dele também está lá no AVA, tá? Que contém a sequência de acionamento das fases, funcionando em full ou half step. E por um CI de potência STL298, que fornecerá a tensão e a corrente necessárias para o acionamento do motor. Então funciona assim, galera. Esse CI, esse circuito integrado STL297, ele vai comandar o circuito integrado STL298, tá? Esse STL298 é o circuito de potência que vai chavear o motor. O STL297 é o circuito para controlar os passos, que vai chavear o STL298, entendeu? Ou seja, vou repetir novamente. O STL297 chaveia o STL298, que por sua vez chaveia o servomotor, tá bom? Então, é esses dois CIs o coração da atividade, beleza? E é essa atividade. Dica: faça a leitura do livro das técnicas de controle, páginas 108, 109, 110, 111, 112 e 113, lá da apostila, beleza? E é essa atividade, galera. Pessoal, quem quiser usar o Proteus, pode usar. Quem quiser usar um simulador de eletrônica na internet, pode usar. Quem quiser fazer à mão o circuito, pode fazer, tá? Se você pesquisar esse cara aqui, STL297, na internet, ó, STL297, diagrama, e clicar em imagem, não apareceu não. Então vamos, STL é 297, eu digitei 207, eu digitei errado. STL297 diagrama. Você vai conseguir achar, galera, cadê? Olha só, o STL297 e o 298 ligado, os dois juntos aqui, ó. Então esse é o diagrama, essa é a atividade, basicamente. Fazer esse diagrama aqui. Ó, aqui é um fórum que está explicando você a construir o circuito, tá? E o diagrama tá aqui, ó. Oh, meu Deus. Aqui, o diagrama, tá? Esses diodos aqui, ó. Tá? Não precisa se preocupar com ele, beleza? Ele é do CI L6210 nesse circuito aqui, tá, gente? Ele não é necessário para atividade, tá? Então é só o L297 e o L298, beleza? Professor, Oi, pode falar. você esqueceu de compartilhar a tela, não? Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui. É porque, é o seguinte, foi mal, ainda bem que você me avisou agora. Porque eu tô gravando e eu tô olhando minha gravação e na gravação tá saindo a minha tela. Só que eu esqueci de compartilhar. Mas eu também terminei a explicação.
Mas tá gravadinho, preocupa não. Tá gravadinho. Beleza. E é isso aí a atividade, galera. Eu abri aqui. Deixa eu interromper a gravação aqui.